E aí, galera do sétimo ano, essa semana a gente tem um assunto novo, que são reformas religiosas. A gente vai estar trabalhando aqui uma videoaula, que é com base num projeto da professora Meirilis Vale. O nome do projeto se chama Deixa que eu desenho. Ela trabalha dinâmicas de assuntos de história com base em um conteúdo bem objetivo e ilustrado. A gente vai estar usando aqui um material dela na nossa aula. E esse material está disponível na página do professor Gabriel Rocha. Aqui é uma página bem comentada. Qualquer coisa vocês podem também acompanhar por lá. O conteúdo de hoje ele vai abordar uma transição que ocorreu entre o domínio completo da religiosidade cristã pela Igreja Católica, desde o período medieval, até os primeiros passos onde as comunidades vão começar a revisar, a tentar fazer com que a igreja se reforme, se reformule. Então, nesse período, a gente vai estar abordando juntamente com o humanismo, com o renascimento, com o período da expansão marítima europeia, com o absolutismo, tá? Então, mantenha em mente que a gente está falando do mesmo período, que é essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que é um movimento religioso que contesta o poder da Igreja Católica durante o século XVI, que inclui as reformas luterana, calvinista e anglicana. Vamos falar de como cada uma delas aconteceu e de como a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma. O humanismo no Renascimento transforma não só as artes e as ciências, mas também a mentalidade da época. Partes da população da Europa começaram a dedicar mais tempo para ler, trocar ideias e assim passaram a ser mais críticas. Com o tempo, isso contribuiu para que eles começassem a questionar a instituição mais poderosa da época, a Igreja. Esse movimento ficou conhecido como Reforma, porque inicialmente tinha a intenção de reformar, de melhorar a estrutura da Igreja Católica. Mas quais eram os problemas com a Igreja? Durante muito tempo, a Igreja Católica foi considerada a instituição mais importante da Europa. Seus ensinamentos acompanhavam a vida e o modo de pensar dos europeus desde o nascimento até a morte. Por outro lado, os reis estavam fortalecendo seu poder na Europa e, por vezes, havia conflitos de interesses entre eles e a Igreja. Em outras palavras, a Igreja era poderosa demais para o gosto dos reis. Muitos membros do clero da época não tinham uma inclinação para a vida religiosa. Isso acontecia especialmente nos cargos do alto clero, porque eles eram vendidos para a pessoa que estivesse disposta a pagar. Então a nobreza comprava esses cargos para os seus filhos, não por interesse religioso, mas por interesse político, interesse no poder em que esse cargo traria. Outra situação que acontecia com os membros do baixo clero era que eles eram muito mal preparados. Alguns não sabiam nem mesmo ler para saber os ensinamentos da Bíblia. Outros celebravam as missas fingindo que falavam latim, e outros nem mesmo sabiam rezar. A invenção da prensa de Gutenberg também foi outro fator. Antes da invenção, os livros eram produzidos pelos monges copistas, que copiavam os livros à mão. Era demorado e trabalhoso, o que fazia com que existissem poucos livros e que eles fossem muito caros, inacessíveis para a maior parte da população. A invenção da impressão aumentou o número de cópias de livros e, entre esses livros, a Bíblia. Agora, as pessoas que sabiam latim podiam ler a Bíblia e fazer as suas próprias interpretações, não dependendo mais dos padres católicos. Outro motivo para a crítica à Igreja Católica é que a Igreja condenava a prática da usura, que é o empréstimo de dinheiro com juros. Ao proibir a usura, a Igreja Católica descontentava principalmente a burguesia, uma vez que os comerciantes e banqueiros poderiam se beneficiar muito emprestando dinheiro e ganhando juros em cima desse empréstimo, mas seriam mal vistos pela sociedade se o fizessem. De acordo com as regras da Igreja, a salvação seria obtida com fé e boas obras feitas pelos cristãos, ou seja, ações que agradem a Deus. Porém, dentro do próprio clero, nós não víamos um reflexo disso.
O clero vivia de forma luxuosa e ostentava, mostrava sua riqueza, enquanto arrecadava riquezas através do dízimo e doações de terra. Outro meio de conseguir dinheiro foi a venda de relíquias religiosas. Assim, os fiéis compravam um pedaço de madeira que diziam ser da cruz de Jesus, ou um pedaço de tecido que diziam ter sido das vestes de Maria, que teriam poderes milagrosos. A situação só piorou quando, no século XVI, começa a ser construída a Basílica de São Pedro. Para conseguir bancar esse projeto, a venda desses objetos sagrados aumentou muito, assim como a venda de indulgências, ou seja, a venda de perdão. Então, a pessoa que tivesse cometido um pecado e tivesse medo de ir para o inferno, poderia ir até um membro do clero e comprar o perdão de seus pecados. Pelo preço certo, perdoava-se até mesmo os pecados futuros, que a pessoa ainda não tinha cometido. A igreja não lidava muito bem com as críticas. As pessoas que criticavam a igreja normalmente acabavam excomungadas, ou seja, expulsas da igreja, e outras até mesmo condenadas à morte na fogueira como hereges. É nesse contexto que surge Martinho Lutero. Lutero era um monge e professor da Universidade de Wittenberg, na região onde hoje é a Alemanha. Lutero era um grande estudioso da Bíblia e por isso discordava das ações da Igreja Católica. Assim, em 1517, Lutero decide expor o seu pensamento e publica suas 95 teses, uma carta condenando a Igreja Católica por suas ações. Ao saber da ação do monge, o Papa exigiu que ele desmentisse publicamente tudo o que ele tinha dito. Lutero se recusa e rompe com a Igreja. Por protestar contra as práticas da Igreja Católica, Lutero e seus seguidores ficaram conhecidos como protestantes. Surge então a Igreja Luterana. O apoio a Lutero veio principalmente da nobreza, que tinha interesse em diminuir a influência da Igreja Católica nos reinos. Ao contrário do catolicismo, a Igreja Luterana defendia que o governo do país deveria ser mais poderoso que a Igreja, e isso interessou muito aos reis e príncipes da Europa, o que fez com que alguns se tornassem protestantes, convertendo os súditos também, já que os súditos tinham de acompanhar a escolha do seu rei ou príncipe. Esse apoio foi o que fez com que Lutero não fosse punido pela Igreja, consolidasse a reforma protestante e formasse então a Igreja Luterana. A Igreja Luterana tinha por base que a salvação das pessoas se dava apenas pela fé, que apenas Deus podia perdoar os pecados e que os fiéis deviam estudar a Bíblia como fonte da fé e não esperar uma interpretação de um padre. Essa nova igreja manteve apenas os sacramentos do batismo e da Eucaristia e aboliu o culto aos santos. Em relação ao comércio, a Igreja Luterana ainda condenava a usura, o que também não agradava muito os burgueses. As ideias de Lutero vão ser espalhadas pela Europa graças à invenção da imprensa, que torna possível fazer vários folhetos com textos e também com gravuras para os que não sabiam ler. Como Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte de informação, e seu acesso era difícil porque elas eram escritas apenas no latim, que era a língua oficial da Igreja, ele vai ser responsável por traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua comum de onde ele vivia, tornando a sua leitura possível para os alfabetizados nessa língua. Lutero não foi o único líder do protestantismo na Europa. João Calvino foi um teólogo francês que era católico e depois aderiu às ideias dos protestantes. Calvino foi perseguido na França pelas autoridades católicas e acabou fugindo para a Suíça, onde suas ideias foram bastante aceitas. Embora Calvino tivesse recebido influência da Igreja Luterana, ao longo dos anos criou as suas próprias regras que deram origem, em 1536, a uma nova igreja protestante, a Igreja Calvinista. A Igreja Calvinista, assim como a Igreja Luterana, não aceitava a autoridade do Papa, rejeitava o culto aos santos e reconhecia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Além disso, Calvino defendia a existência de uma predestinação ao céu. Ele dizia que algumas pessoas eram eleitas por Deus para serem salvas e que o sucesso no trabalho e nos negócios eram sinais de ser um dos escolhidos. Então, ao contrário do que pregava a Igreja Católica e até mesmo a Igreja Luterana, Calvino afirmava que o trabalho para obter lucro e riqueza era uma atitude aprovada por Deus. Calvino condenava a preguiça
e via a miséria como uma fonte de pecado. Isso interessou muito aos burgueses, porque finalmente a burguesia via o trabalho, a busca pelo lucro, a vontade de poupar e de acumular riquezas justificados pela religião. Na Inglaterra também vai ocorrer uma reforma religiosa que vai ser conduzida pelo rei Henrique VIII, e dessa reforma vai surgir a Igreja Anglicana. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, estava em uma disputa de poder com a Igreja Católica. Ele queria eliminar a influência política da Igreja, que era proprietária de muitas terras. Além disso, Henrique VIII queria anular o seu casamento com a sua esposa, Catarina de Aragão. Ele alegava que Catarina não conseguia ter um filho homem para sucedê-lo no trono. Assim, ele solicitou ao Papa a anulação do seu casamento, para poder se casar com Ana Bolena. Mas o pedido do rei foi negado pelo Papa. Diante da recusa do Papa em anular seu casamento, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e confiscou seus bens. Foi declarado chefe da Igreja na Inglaterra e assim estava criada a Igreja Anglicana, que não era muito diferente da Igreja Católica, exceto pelo fato de que o líder da Igreja era o rei e não o Papa. Os protestantes vão se espalhar pela Europa e vão adquirir novas características, dando origem a novas igrejas protestantes. Em apenas 50 anos, cerca de 40% dos europeus ocidentais se tornaram protestantes. Diante do avanço das ideias protestantes, a Igreja Católica percebeu que precisava fazer mudanças ou continuaria perdendo fiéis. Ela reage com a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, movimento que reviu valores e princípios e reafirmou os dogmas tradicionais católicos que eram questionados pelos protestantes. A reação imediata da Igreja Católica foi punir os principais reformadores. Com isso, ela esperava sufocar as suas ideias e recuperar a unidade do mundo cristão. Porém, essa medida teve poucos resultados, causando várias disputas e servindo mais para alimentar a intolerância entre os cristãos do que para mantê-los unidos. Em 1534, foi fundada a Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas se consideravam soldados da Igreja. Sua principal missão era combater o protestantismo e expandir o catolicismo na Europa e também em outras partes do mundo. Quando os europeus chegam em outros continentes, foram os jesuítas os responsáveis por criar as escolas religiosas e catequizar os povos americanos, asiáticos e africanos. Ainda em 1545, o Papa convocou um concílio reunido na cidade de Trento, na Península Itálica. O Concílio de Trento tinha como objetivo promover uma reforma no catolicismo frente às críticas que a Igreja enfrentava. O concílio foi responsável por definir pontos básicos da doutrina católica, como, por exemplo, seus sacramentos, que são o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a penitência, a ordem e a unção dos enfermos. Ficou definido também que o Papa é autoridade nos assuntos da fé cristã e que a doutrina religiosa tem como fonte a Bíblia, cabendo ao clero católico a sua interpretação correta. A Igreja Católica, além disso, reativou a Inquisição, que é uma instituição dentro da Igreja Católica que tinha como objetivo investigar, julgar e punir pessoas acusadas de crime contra a fé católica. Para isso, os inquisidores recebiam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Então, quais foram as consequências da Reforma Protestante e da Contra-Reforma? Alguns protestantes que buscavam escapar da perseguição católica na Inglaterra fugiram para a América e fundaram as colônias que se tornaram os Estados Unidos. O resultado da Reforma Protestante com mais peso foi a diminuição do poder da Igreja Católica, o que colaborou ainda mais para a centralização do poder nas mãos dos reis. A Reforma Protestante, que começou com Lutero, deu origem às mais diversas igrejas protestantes, todas elas cristãs, uma vez que seguem os ensinamentos de Cristo, porém cada uma da sua maneira, com a sua própria doutrina. Com o passar dos anos, essas doutrinas vão se alterando, o que vai acabar culminando, em sua grande maioria, nas igrejas evangélicas atuais. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal,
Valeu e até mais!